Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como cuidar do seu coelhinho. E hoje estamos aqui com Yukimi-chan, a coisa mais linda do mundo. E eu já fiz alguns vídeos curtos explicando um pouco sobre os cuidados dos coelhos, né? Hoje vai ser um vídeo longo, um compilado, vou juntar o máximo de informações que eu conseguir, baseado na minha experiência. E também todas as informações desse vídeo são checadas e verificadas por um veterinário especializado em exóticos, que é o Dr. Gianluca Simão. Então, muito obrigada, doutor. Então, gente, caso você não tenha adquirido seu coelho ainda e você pretende pegar um coelhinho e você não sabe onde pegar, né? Eu sei que tem vários criadouros por aí e lojas grandes de pet que vendem coelhos, tipo a Cobase, que foi onde eu comprei o Yuki, que é o meu coelhinho que infelizmente virou estrelinha, né? Ele teve uma êxtase intestinal, ele tinha vários problemas intestinais e, enfim, ele acabou falecendo ano passado e foi muito triste, né? E eu não recomendo você adquirir o seu coelhinho nessas lojas grandes ou em criadouros grandes, porque às vezes a gente não sabe que condições esses coelhos estão, se eles estão bem cuidados, que cruz exata é. O Yuki, por exemplo, ele foi vendido como Teddy Doerg pra mim, só que ele não era essa raça, ele não parecia essa raça, na verdade ele não parecia nenhuma raça, ele parecia meio que uma mistura de mini lion com um anão de Netherland. Então a gente não sabe como que essa cruza foi feita, né? Como ele tinha saúde muito frágil, eu desconfio que tenha sido uma cruza. Não sei, gente, eu não entendo muito dessa parte de criação, né? Mas, enfim, eu achei formas melhores de você conseguir o seu coelho, que a melhor forma é você conseguir em ONGs, né? Adotando. Eu vou deixar algumas aqui na tela, tem Adote um Orelhudo, tem Resgate da Saúde, tem Coelhos em Perigo, tem a GAC também, mas caso você não consiga adotar por essas ONGs, né, porque às vezes onde você mora não tem, ou, né, você pode ter preenchido um formulário, mas acabou que esse coelhinho não foi pra você, foi pra outra pessoa, que foi uma coisa que aconteceu comigo, né. Eu sou uma pessoa que eu tenho gatos também, então, das vezes que eu tentei adotar um coelho de ONG... Que foi, Clau? Então, das vezes que eu tentei adotar um coelho de ONG, não deu certo, né? Meu formulário foi rejeitado, eu acredito, por causa dos meus gatos. Então, eu procurei na internet, procurei no OLX, e eu achei uma moça que ela tinha um casal de coelhos e eles tiveram cria. Não era criadora, era realmente... ela tinha esses coelhos como pet, eles acabaram dando cria, ela tava ali disponibilizando no OLX, o que eu já fico muito mais tranquila e me sinto muito melhor em adquirir o coelho dessa forma, né? Então foi desse jeito que eu adquiri o Yukimi, que ele tá ali atrás. Nota do veterinário, eu também não sabia disso, achei muito interessante, gente. Tomem cuidado se vocês forem importar coelhos da Argentina ou do Paraguai, porque podem vir com algumas doenças. Vou deixar tudo aqui na tela, o que o veterinário falou, tá? Caso você importe, você vai ter que passar pela Vigagro e tomar esse cuidado a mais. Gente, vou ensinar vocês como pegar o coelho no colo, tá? Porque o coelho, ele se debate, ou como eu falo, o coelho reina. Então, você precisa pegar de um jeito que ele não se debate, porque ao se debater, ele pode ter problemas na coluna, né? Ele pode se machucar. Gente, nunca pegue pelas orelhas, tá? Ou aqui pelo pescocinho. Nunca faz isso, é muito perigoso, tá? Vocês precisam pegar aqui e vocês precisam sustentar a bundinha também pra ele não se debater. Aí vocês podem pegar desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Ó, já quer se debater, entendeu? Porque eles não gostam muito de ser pegos. Aí, se você pegar com uma mão só, é desse jeito aqui, ó. Você precisa sustentar a bundinha com o seu braço, dessa maneira, ok? Gente, então agora vamos para a alimentação, que é muito importante, tá? A base da dieta do coelho é o feno. Mas isso é muito polêmico, porque nem todos os coelhos comem a quantidade de feno necessária. E como que eu faço? Porque sempre tem que ter feno disponível. O cercadinho do Yukimi,
Filho, não se esconde atrás de mim, você é tão bonito. Mas tava falando, o cercadinho do Yukimi sempre tem muito feno disponível pra ele. Só ele come feno, mas não tanto quanto ele deveria. Então eu tenho que suplementar com mais verduras, né? Então ali tá a base da dieta é o feno. Falando mais um pouquinho sobre feno, que eu tinha esquecido de falar antes, é que o feno, às vezes em loja grande de pet, a gente acha um feno de má qualidade, um feno que já tá mais velhinho, que o coelho não se interessa muito, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Eu compro feno de uma fazenda do interior de São Paulo, pela Shopee mesmo. Vou deixar o nome da loja aqui pra vocês. E é um feno mais fresquinho, mais verdinho. Tem fenos saborizados com ervas também. Eu sempre compro também feno saborizado com ervas. Às vezes eu coloco também camomila, manjericão. Coloco um pouquinho ali das ervinhas pra dar um gostinho gostoso, pra ele se interessar mais pelo feno. E realmente funciona, gente. Isso é bem positivo. Pode comer algumas ervas, mas é bem pouquinha quantidade e não são todas também. Cebolinha não pode, alecrim também eu acho que não pode. Manjericão pode, camomila pode, hortelã pode. Enfim, vou deixar aqui na tela também as ervas que pode, pra eu não falar besteira, né? E verduras. Não é todas as verduras que você pode dar pro seu coelho, tá? As que eu mais dou é escarola, almeirão, chicória, catalônia e rúcula. É as que eu mais dou. Ele também pode comer agrião, eu dou também, só que ele não é tão fã de agrião assim, então eu opto mais por essas 5, né? Você não pode dar de jeito nenhum alface americana, porque ela é tóxica para os coelhos. Alfaces, em geral, toma cuidado, porque pode dar diarreia. Mas, tipo, pode comer alface em uma quantidade reduzida, tipo, alface romana, alface lisa, só não pode a americana de jeito nenhum. A couve é uma folha que eles gostam muito, mas ela é muito rica em cálcio, igual o espinafre. Então, essas vocês têm que dar com moderação, né? Então, tomem cuidado para dar essa. A quantidade certa, o veterinário vai falar para vocês, de acordo com a raça, com o peso do seu pet, mas basicamente no caso do Yukimi, essas que eu falei pra vocês, essas 5, eu dou todos os dias, diariamente, sem problema nenhum. A que eu dou 2 vezes por semana, 1 vez por semana, de vez em quando, é a couve. E alface eu nunca dou. Eu opto mesmo por ter escarola e rúcula, que são as mais fáceis de achar no mercado, né? Porque nem sempre eu acho almeirão, nem sempre eu acho chicória ou catalônia, são um pouco mais difíceis de achar. Então, ele sempre tem, sempre come todos os dias escarola e rúcula. E é isso, sabe? Então, ele come uma boa quantidade dessas verduras. Eu diria que eu compro uns 4 pacotinhos por semana. Beleza, gente? A próxima coisa que ele come é a ração, tá? Tem 2 marcas. Tem 2 marcas de ração que os veterinários recomendam, que é a Nutrópica e a Mega Azul, tá? Caso você não tenha condições, né, porque elas são um pouquinho mais caras, você... Gente, que isso? Tinha uma que eu dava pro Yuki, que na época eu tava com algumas dificuldades financeiras, eu não tava conseguindo comprar a Nutrópica nem a Mega Azul. Então eu dei a Funny Bunny. Ela não é a melhor, mas do custo-benefício ela também é uma ração boa. Então caso você não tenha condições de comprar a Nutrópica ou a Mega Azul, a Funny Bunny também é boa. Caso você não tenha condições, mas puder misturar, né, essas, a Funny Bunny com a Nutrópica ou com a Mega Azul, já também fica melhor. E uma coisa que eu errei muito no início é que eu deixava, tipo, um bolzinho cheio, assim, de ração pra comer à vontade. E não pode, gente. No caso do Yukimi, é 1 colher de sopa pelo peso dele. Como ele tem mais ou menos 1,2 quilos por aí, ele come só 1 colher de sopa e mais um tiquinho, sabe? Então é basicamente só 1 colher de sopa que ele pode comer por dia.
de ração, né? Então, basicamente, a base da alimentação dele é as verduras e o feno. E a ração é bem pouquinha mesmo. E frutinhas e legumes ele come como petisco, tá? É bem pequenininho mesmo. E a gente optou, né, eu falei com a veterinária, em dar todos os dias um pedacinho muito fininho de uma frutinha, tipo... Por exemplo, quando é uma uva, dá uma uvinha só. Uma banana é uma fatia bem fininha. Cenoura também uma fatia bem fininha. Te dá essa quantidade bem pequenininha todos os dias, do que dar um pouquinho mais só de vez em quando. Então a gente viu que desse jeito ficou melhor pra ele, a gente dá todos os dias uma quantidade bem pequenininha. Mas enfim, é só um petisquinho, um agrado que ele gosta muito. Então eu vou falar um pouco sobre alimentos que vocês nunca vão poder dar, são alimentos proibidos, né? É meio óbvio, mas eu vou falar mesmo assim, né? Chocolate, cebola, alho poró e cebolinha, tá? Abacate, batata, cogumelos, feijão, lentilha, grão de bico, outras leguminosas secas, milho, semente, caroço de frutas, nozes e castanhas, qualquer coisa com açúcar. Pão, bolo, massas, pizzas e outros alimentos com farinha, cereais, carnes, ovos e laticínios. Gente, basicamente coelhos são herbívoros, né? E diferente dos hamsters e ratinhos que comem nuts, né? Comem algumas nozes, né? Sementes. Os coelhos não podem comer, tá? E, gente, precisa ter água fresca sempre disponível, tá? Muitos tutores deixam aquele bebedouro, que eu vou deixar a foto pra vocês. Não deixem só esse tipo de bebedouro. Se o seu coelho gostar de beber nesse bebedouro, pode colocar. Mas coloca também um bowl de água, que eles bebem bastante. Às vezes, com aquele bebedourinho de colocar a boquinha, às vezes eles não conseguem ingerir tanta água quanto necessário. Então, sempre deixe as duas opções para deixar o seu coelhinho bem hidratado. O terceiro tópico que eu vou falar com vocês é sobre moradia, né? Como que faz? O coelho fica solto, é gaiola, é como? Gente, então, o Yukimi, ele não é um free roam rabbit, ou seja, ele não é solto pela casa, até porque é um pouco perigoso por conta de fios, coisas que ele não pode roer, né? Então, ele tem o cercado dele, ele não mora numa gaiola, ele mora num cercadinho super comprido. Vou deixar a filmagem do cercadinho pra vocês. O cercadinho do Yukimi fica na minha sacada fechada, tá? Eu fiz essa cortina improvisada porque quando amanhece o sol, pega o sol ali, né? E como ele é um coelho branquinho, não é muito bom ele pegar sol. Como vocês podem ver, gente, a sacada é toda fechada, então não chove, é bem seguro ali, né? Como a gente tá no inverno e tá muito frio, eu coloquei essas mantinhas soft, que ele é um tecido que não solta fio, mas se o seu coelho roer, tira, tá? Porque não pode, é perigoso ele engolir. É porque realmente a gente tá no inverno e tá muito, muito frio, então por isso que eu coloquei algumas mantinhas pra ele. Como ele não rói, não tem interesse em roer esse tecido, por enquanto eu tô deixando. E a casinha dele precisa ter lugares pra se esconder, túneis, tocas que ele gosta muito e ele se sente seguro. Também tem que ter brinquedinhos de roer como esses que eu tô mostrando pra vocês. E pra quando esquenta, eu tenho essa placa de resfriamento que eu comprei na Daiso, ela é bem geladinha. Aqui fica a caixinha de areia dele, tá? E a água. Notas do veterinário, gente, esses tecidos soft, plush, tem que tomar um cuidado porque eles podem acumular ácaros, né? Então, você tem que lavar com frequência, eu sempre lavo uma vez por semana, a cada 2 semanas. Se você notar qualquer alergia, você pode optar por tecido de algodão, tipo lençol. O cercadinho tem 3 metros por 1,20, então é um espaço bem grande pra ele conseguir correr, ele conseguir brincar, tá? Não compra gaiola de coelho, é muito pequena, monta um cercadinho que é muito melhor. Você pode comprar o cercadinho na Shopee, eu vou deixar o link pra vocês do cercadinho do Yukimi, tá? No caso dele, eu comprei 2 cercadinhos, mais 2 telas e montei, tipo, um maior, sabe? Mas ele não só tem acesso ao cercadinho, como vocês podem ver, ele brinca aqui na minha cama, eu solto ele para ele ter mais espaço, mas é sempre com supervisão, né? Porque a minha casa não é
banificada, tipo, se você quiser ter um coelho solto pela sua casa toda, você tem que fazer a sua casa bunny proof, né? Que tem alguns vídeos sobre isso na internet. Eu nunca consegui fazer isso, então esse é o jeito que eu faço, né? Do cercadinho, mas as horas solto com supervisão, né? Pra ele não fazer nada de errado. Mas é basicamente isso. Notas do veterinário. Gente, não precisa fazer bunny proofing na casa inteira. Você pode fazer só no cômodo ou no quarto que o coelho vai ficar. Muita gente às vezes tem um quartinho de visita, um quartinho sobrando na casa que acaba fazendo pro coelho, né? Então faz o bunny proofing só nesse quarto que já tá ótimo. E muito cuidado com fios elétricos ligados na tomada, que se o coelho roer pode eletrocutar, então é muito perigoso. Gente, sobre higiene. Como vocês podem ver, ele tava se limpando. Gente, não pode dar banho no coelho, tá? E nem passar aqueles pó lá de limpar. O bichinho, tá? Ele se limpa sozinho, é igual o gato, ele se lambe, se limpa sozinho. Ele é cheiroso, ele não fede, ele é muito limpinho, então vocês não precisam se preocupar com isso de banho, tá? Notas do veterinário. Se precisar limpar qualquer coisa no coelho, usa lenço umedecido tipo de neném o mais neutro possível. E Bela, como que faz com xixi e cocô? Então, gente, o Yukimi, ele sabe fazer na caixinha de areia. Você pode sim treinar o seu coelho. Eu fiz até um vídeo no Instagram ensinando como que ensina o seu coelho a fazer as necessidades dentro da caixinha de areia, mas eu vou ensinar aqui pra vocês também, tá? Basicamente, vocês vão pegar uma caixinha de areia dessas de gato mesmo, vão colocar areia, tem que ser a de madeira pinos, tá? Porque tem outras que o coelho não pode, então geralmente eu indico a de madeira pinos, eu não sei se tem outro tipo que o coelho pode. Nota do veterinário, pellet de papel reciclado ou fibra de coco também pode. Mas a de madeira pinos, ela é barata e ela é ótima para segurar cheiro também, e ela é liberada para os coelhos, tá? Então você coloca o granulado de madeira pinos. E é o seguinte, gente, para o seu coelho não ficar em contato com o xixi ali, ou pisar na madeira, que às vezes é um pouco dura, né? Às vezes pode machucar a patinha deles. Você coloca um descanso de patas em cima, que eu vou mostrar a foto aqui pra vocês. Vou deixar o link também pra vocês aí na descrição, tá? Como que é esse descansinho de patas, que é pra ele subir em cima desse descansinho e ficar seguro pra ele não machucar as patinhas e nem deixar as patinhas em contato com o xixi. Então é perfeito. Tomem cuidado com o gradil, porque às vezes é um tamanho um pouco maior e pode ser perigoso para o coelho prender o dedinho ou a patinha e se machucar. O que eu mostrei no vídeo é um tamanho bem bom, porque é bem pequenininho, então não tem como o coelho ali prender a patinha. Assim que você colocar ali, você vai colocar o potinho de comida dele ali dentro da caixinha e também perto do seu porta-feno. Então ele vai comendo e vai fazendo as necessidades. Você pode até achar isso um pouquinho nojento, mas é um comportamento super comum dos coelhos. Eles comem e fazem as necessidades ao mesmo tempo, né? E é muito comum, então é desse jeito que você acostuma ele a fazer dentro, você colocar a comida dentro da caixinha. E pode acontecer até dele entender que é ali onde ele deve fazer xixi, dele ir fazendo xixi fora. E o que você pode fazer para ele aprender? Você pode passar um papel onde ele fez xixi, coloca dentro da caixinha esse papel sujo de xixi e limpa com desinfetante, né? Ou com vinagre, algo que tire bem o cheiro do xixi. Vinagre é ótimo, tira o cheirinho de xixi, ele vai ver que o cheirinho de xixi tá dentro da caixinha, ele vai entendendo que ali é onde ele deve fazer xixi. Outra coisa importante é xixi e cocô, vamos falar sobre isso. O cocô tem que ser aquela bolinha sequinha, tá? Se tiver muito pequenininho, pode ser prisão de ventre. Se tiver, tipo, colar de pérolas, pode ser que ele esteja engolindo muito pelo, então você tem que pentear o seu coelho todo dia melhor pra se livrar desses pelos mortos. Não sei porque que eu tô ofegante,
Mas enfim, e xixi, gente? Xixi às vezes pode estar amarelinho ou alaranjado, né? Uma cor escura, se tiver mais escuro, não se preocupa, porque é dos pigmentos das verduras ou dos legumes que ele comer, tá? Você só se preocupa se ele tiver esbranquiçado, que é excesso de cálcio, ou se ele tiver vermelho, que é vermelho é porque tem sangue. Então, é isso. Oi, gente, eu vou ensinar vocês a pentear o cabelinho do seu coelho e a cortar as unhas dele também, tá? Primeiro eu vou falar um pouco das escovas. Gente, então, o veterinário recomendou essa escovinha, que ela é a Furminator. Tem a de pelo longo e a de pelo curto. Essa que eu comprei na Shopee foi cerca de R$30. Essa aqui não é a original, tá? A original ela é muito mais cara, mas eu achei essa muito boa, eu acho que ela faz o trabalho. Você vai passar no seu coelhinho. Eu vou pegar o meu coelhinho e vou demonstrar pra vocês. É que ele fugiu de mim agora. Basicamente, você vai usar essa escovinha e você vai passando assim no pelinho dele, escovando normalmente. Essa escova é muito boa pra remover os pelos mortos, porque como ele se lambe, né, pra se limpar, olha quanto que tira. Porque como ele se lambe, né, pra se limpar, ele acabaria ingerindo esses pelinhos, então é importante a gente fazer isso todos os dias. E na parte das patas, a veterinária recomendou que use essas de raquete mesmo, normal. Essa aqui eu comprei na Daiso. Ele não gosta muito, gente. Tipo, eu tento fazer de um jeito que vai ser difícil mostrar pra vocês, né? Mas aí eu penteio aqui as patinhas dele com a da raquete. E realmente tem que pentear o coelho todos os dias, porque esses pelinhos que ele ingere pode causar obstrução intestinal e é muito grave. E, gente, as unhas é importante você cortar uma frequência de 3 em 3 meses, 2 em 2, depende da velocidade do crescimento da unha do seu coelho, né? Mas você vai usar esse tipo aqui de cortador, né? Que é de cortador de unha de pet mesmo, esse aqui eu também comprei na Daiso. E a única regra é a mesma regra de cachorro e gato, que você não pode cortar aquela parte vermelhinha, né? Senão sangra e machuca o seu pet. E o coelhinho é importante sim a gente cortar as unhazinhas dele, porque já aconteceu de eu não cortar e o Yuki perder uma unha. E sangrar muito e dói muito, né, gente? Então é importante a gente cortar, porque senão cresce muito e pode acontecer deles, né, quebrar a unha, machucar a unha e dói bastante. Unhas compridas alteram o apoio dos dedos e a longo prazo pode causar artrite e outros problemas. O Yuki, ele é super comportado em relação a isso. Ele só faz na caixinha dele, mas às vezes ele gosta de fazer na minha cama. Então, eu meio que arrumei um jeito dele passear um pouco na minha cama sem fazer xixi, que eu fiz uma fralda improvisada. Gente, esse aqui ele usa por pouco tempo, tá? Que é uma máscara, ele fica parecendo um onigiri, tá? É uma máscara, vou deixar um vídeo aqui ensinando vocês a como coloca. Não é todo coelho que vai se dar bem com isso, alguns podem se sentir desconfortáveis, então se ele ficar bravo alguma coisa, não insista, tá? Mas com ele foi super de boa e esse é um método também utilizado para fazer bonding entre dois coelhos, não tipo terem cria, né? Então, mais ou menos foi essa maneira que eu arrumei dele conseguir ficar um pouquinho de tempo aqui comigo na minha cama, sem que ele faça xixi, porque se ele fizer, ele faz na máscara, eu tiro a máscara, jogo fora e a minha cama está livre de xixis. E se você tentar colocar uma fraldinha mesmo, é muito difícil, ele tira, é impossível colocar. Mas enfim, cuidado também para ele não roer a máscara, não engolir pedaço da máscara que pode ser perigoso. Então, só coloque nele realmente quando você estiver supervisionando, quando você estiver olhando ele e não deixe ele comer a máscara. A quarta coisa é veterinário, tá? Como que faz? Tem que dar vacina, tem que castrar, como que é? Veterinário de coelho tem que ser um veterinário especializado em animais silvestres, tá? Aqui em São Paulo eu vou na Exotic Care, eu gostei muito de lá. Já fui em outra clínica, mas que eu não gostei muito, porque era uma clínica maior e também atendia cães e gatos. Eu não senti que a
equipe era tão preparada como na Exotic Care, né? Que eu senti que, nossa, eles entendem muito, muito de coelho mesmo. Então eu me senti muito bem lá. Não é publi, não é nada. É só realmente o lugar aqui em São Paulo que eu gostei de ter levado o Yukimi. E como é que funciona, gente? Tem vacina de coelho? Não tem. Aqui no Brasil não tem vacinas de coelho, mas tem a castração, né? Que eu recomendo que você faça no seu coelho. Porque a castração, além de melhorar a marcação de território, principalmente com machos, né? Ele vai parar de querer fazer xixi por tudo. E melhora a brabeza, comportamento agressivo, coisas assim, né? Além de melhorar o comportamento, também ajuda a evitar vários problemas de saúde, problemas reprodutivos. As fêmeas têm mais problemas reprodutivos, mas os machos também podem ter algum problema nos testículos, coisa assim. Então, a castração já previne, né, algumas dessas doenças. Óbvio que, tipo, se o seu coelho não puder, se ele for mais fraquinho, tiver algum problema de saúde, isso você vai ter que ver com o veterinário, né? Porque a castração também não é para todos, né? Cada caso é um caso. Então, veja certinho com o seu veterinário, fica de olho aí. Anestesia para coelho tem suas particularidades, então realmente não pode ser adaptada da anestesia de cachorro, de gato, por isso que tem que ser uma clínica especializada. E sempre, gente, eles precisam fazer exame antes da castração, para ver se tá tudo certinho, né? Veterinário de exóticos é uma coisa cara e não tem plano de saúde. Pelo menos eu nunca vi um plano de saúde para pet exótico. Pode ser que exista, mas não são muito populares, eu nunca ouvi falar. Os meus gatos, por exemplo, eles têm plano de saúde. Para cão e gato é muito mais comum e acaba ficando bem mais acessível o veterinário para eles. Mas o veterinário para o meu coelho é bem mais caro. Então, se ele ficar doente, meio que ferrou. Então, para eu não passar mais aperto, eu fiz uma poupancinha, né? Aí eu guardei um pouco de dinheiro lá para uma emergência. Então, eu recomendo isso, você ter um dinheiro guardado caso você tenha alguma emergência com seu coelho, porque vet de exóticos é caro, gente. Muita coisa, gente, é roer. Coelho rói tudo. Por quê, gente? O dentinho deles, ele nunca para de crescer, ele precisa desgastar o dente. Ele só não tem os dentinhos da frente, mas ele tem uns dentinhos de trás também que a gente não consegue ver. Então, ele precisa fazer o desgaste correto desses dentes. Então, você sempre precisa ter brinquedos de roer. Tem vários para vender que são de madeira. Tem uns que eles adoram, que é da Fairplast. Eu vou deixar uma foto aqui para você, o brinquedo de roer da Fairplast. Eles roem bem, eles gostam bastante. Tem vários kits na internet, por aí, né? Os de madeira pinos, não tratada, sem tinta, sem nada, assim, que são seguros para ele roer. Feno, né? Feno também ajuda com o desgaste dos dentes. E existe 2 tipos de feno, o Coast Cross e o Tifton. O Tifton, ele é mais durinho e ele é bom pro desgaste dos dentinhos. Então, eu sempre tenho os dois. Vou falar um pouco dos prós e dos contras de você ter um coelho, porque eu acho que não é um pet para todo mundo. Eu amo, é meu animal favorito, eu acho que combina muito comigo, eu acho que vale a pena todo o trabalho, todo o gasto, tudo para mim vale muito a pena, porque eles são seres incríveis. Um prós de ter um coelho é que ele é silencioso, ele não mia, não late, ele não faz barulho nenhum. Inclusive, se ele fizer seu coelho gritar é porque ele está em extrema dor, então ele não deve fazer barulho. O Yukimi, ele nunca vi ele emitir som nenhum, só de respiração, né? Tipo, se eu chego bem perto, às vezes ele tá respirando, eu consigo ouvir a respiração dele, mas tipo, de som mesmo da boca, nunca ouvi ele falar, e isso é super normal. Fofo e sociável, ele precisa de muita atenção e eles são muito fofos com a gente também. O Yukimi, ele não gosta de colo e isso é muito comum, o seu coelho gostar de colo, tá?
porque eles são uma presa na natureza, então você ficar agarrada com eles, não se sentem muito bem, né? Por causa desse instinto, né, que eles têm. Na natureza, no momento que eles são segurados, é porque eles vão virar papá, né? Então, por isso que a maioria dos coelhos não gosta de colo. Mas eles gostam muito de ficar perto da gente, eles gostam muito de carinho, principalmente aqui na cabecinha, nas orelhinhas, né? O Yuki gosta de carinho por tudo, né? Mas varia de coelho para coelho. Eles adoram carinho, eles adoram que a gente conversa com eles. O Yuki, ele dá beijinho, ele lambe. Isso é um sinal muito grande de afeto, quer dizer que ele me considera do grupo dele, né? Mas sim, ele me lambe, ele fica do meu ladinho. Muito, muito sociáveis, eles precisam de bastante atenção. O ideal é que seja 2 coelhos, né? Que eles vivam em grupos. Mas se você tiver um coelho sozinho, como eu tenho, você tem que dar uma atenção redobrada, porque eles precisam. Outro pró é que ele se limpa sozinho, né? Então você não precisa dar banho. Você não precisa passear com eles, né? Que eu não recomendo que você passeie com eles, porque eles vão ter medo, eles não vão gostar. Então você não precisa dar banho, você não precisa passear. Os contras, pra mim são poucos, mas eu vou falar pra deixar todo mundo ciente. A gente é uma responsabilidade, né? Você não pode pegar um coelho por impulso, porque é uma vida, né? A expectativa de vida deles é cerca de 10 anos, então é uma responsabilidade aí que pode durar uma década. Coelhos menores podem durar até 14 anos e coelhos maiores de 8 a 10 anos, então depende muito a raça. Então tenha certeza, né, quando você for pegar seu coelhinho, um bichinho mais frágil, mais delicado, então você precisa ter uma atenção maior na saúde dele, tá? Ele não demonstra muitos sinais quando tá mal, micro sinais, você precisa estar muito atento. Outro contra, né, que eu já falei antes, é o preço do veterinário, porque é um veterinário especializado, então você vai gastar mais no veterinário. Outro contra, que pra mim também é super tranquilo, é as verduras. Você precisa sempre ter uma variedade de verduras, sempre uma boa quantidade. Então, toda semana eu tenho que comprar verdura, eu tenho que me atentar a isso. Mas é uma coisa que eu tô acostumada, sinceramente não me incomoda. E um contra, que eu também tô acostumada, né, é que ele rói. Se você deixar o fio do seu celular, ele pode roer e estragar seu fio. Ele estragou um fone meu da Razer, com collab com Cinnamon Roll, muito bonitinho. É muito triste, mas enfim, pode acontecer. Então, fique ciente que a natureza dele é roer, ele vai querer roer as coisas. E no geral é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, querem que eu faça um vídeo mais específico em determinado assunto, coloca aí nos comentários, tá? Que eu faço. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau.